termos de divulgação, Nietzsche, filósofo da suspeita, eu concebi esse livro, eu elaborei esse livro pensando precisamente nessa questão. Então eu comecei a examinar as diferentes apropriações indevidas, esse é o ponto de partida, e a partir de cada uma dessas apropriações eu confrontei com o texto nietzscheano para mostrar que se tratava justamente de uma apropriação indevida, que não era legítima. E com isso nós procuramos limpar o terreno. Talvez essa seja a primeira tarefa daquele que se dedica à filosofia. Trata-se sempre de limpar o terreno, e ainda mais no caso de Nietzsche. Nietzsche é um pensador, nós sabemos, que se tornou nos últimos tempos um pensador pop. Bom, estamos aqui durante o 23º Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UniOeste. É um prazer e uma honra estarmos aqui com a professora Scarlett Marton, na sede da ADURT, Associação dos Docentes, né, da UniOeste de Toledo, o qual a gente agradece ter cedido espaço, a direção da ADURT. A professora Scarlett, sem dúvida nenhuma, é uma grande incentivadora da pesquisa de Nietzsche no Brasil, abrindo várias portas. Ela fundou o Grupo de Estudos Nietzsche em 1996, oficialmente. O grupo já funcionava um tempo antes. Fundadora dos Cadernos Nietzsche, que atualmente está no 30º volume. Fundadora da coleção Sendas e Veredas, que publica obras relevantes sobre Nietzsche de autores nacionais e estrangeiros. Criadora dos Encontros Nietzsche, que agora, no segundo semestre de 2018, chegou ao 42ª edição. Chegou à 42ª edição. E é também fundadora do GT Nietzsche, da Ampor, né? Formadora de inúmeros pesquisadores em Nietzsche, inclusive eu. Né? E a minha pergunta é se, antes de tudo isso, né, quando você começou a estudar Nietzsche, como era estudar Nietzsche no Brasil, né, antes de todo esse trabalho que você mesmo fez, e como é hoje? Muito obrigada, professor, pela sua apresentação. Eu agradeço igualmente à ADURT pela possibilidade de falarmos acerca da pesquisa Nietzsche no país. E, na verdade, eu comecei a estudar Nietzsche já há um bom tempo, eu diria. Isso aconteceu na minha graduação, quando eu estava na graduação de filosofia, no departamento de filosofia da USP. Na verdade, até vou comentar de que maneira se deu o meu encontro com Nietzsche. Eu tinha de preparar um seminário naquela ocasião, eu fui para a biblioteca e me caiu nas mãos a genealogia da moral. E eu fiquei realmente muito impressionada com esse filósofo que expulsava da reflexão, que expulsava mais ainda da nossa cultura o sentimento de culpa. Enfim, um dos grandes supressores, digamos assim, depois virá Freud, do sentimento de culpa. Fiquei encantada com esse livro, com esse primeiro livro de Nietzsche que eu li. E naquela ocasião, na verdade, não havia propriamente Nietzscheanas. Nós estamos falando aqui da década de 1970, início da década de 1970. Na verdade, Nietzsche havia chegado à Universidade Brasileira na década anterior, mas ele era objeto de curiosidades. Havia trabalho de diletantes em relação ao pensamento nietzschiano. Nós não tínhamos traduções confiáveis naquela ocasião, e, na verdade, alguns liam Nietzsche a partir das traduções francesas, inclusive, que não trabalhavam ainda com a edição feita pelos italianos Colli e Montinari, que é a edição de referência dos estudiosos de Nietzsche hoje.
Então, fazia parte, Nietzsche era objeto de veleidades intelectuais. Não havia estudos sistemáticos sobre a filosofia nietzschiana no nosso país. Essa situação, que é a situação da recepção de Nietzsche no Brasil, ela pode encontrar eco também em outros países. Eu diria que um divisor de águas foi efetivamente a publicação da edição Quali-Montinari, que só então o corpus nietzschiano foi inteiramente organizado. Não só os livros publicados pelo filósofo, os livros publicados por ele em vida, mas também todos os fragmentos póstumos foram devidamente organizados segundo a ordem cronológica da produção, etc. Nós sabemos que a obra de Nietzsche passou por algumas deturpações que se devem, inclusive, à ação da sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, que adulterou cartas que eram destinadas a outras pessoas, se colocou como a destinatária dessas cartas e, dessa forma, conseguiu impor uma imagem de respeitabilidade junto aos editores dos textos de Nietzsche. E, a partir daí, suprimiu passagens, fez alterações no Summum, no Anticristo, etc. E inventou, inclusive, uma obra capital que seria a Vontade de Potência. Obra essa que, de fato, não existia. Um livro que não existia. Então, a edição Quali-Montinari vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Esse trabalho desenvolvido pelos filólogos italianos, que foram trabalhar diretamente nos arquivos Nietzsche lá na Alemanha, e a partir daí, em outros países, eu pensaria, inclusive na Alemanha, na Itália, na França, os estudos nietzschianos ganham outro rumo. E eu diria que a partir do final da década de 1970, se começa a construir no Brasil um trabalho de comentário, de exegese do texto nietzschiano de uma forma mais sistemática. Havia um outro problema também nessa ocasião, é que, na verdade, Nietzsche não havia ingressado na seara filosófica. Ou seja, Nietzsche não era considerado efetivamente um filósofo. Ele era considerado um poeta, era considerado um pensador irreverente, mas não fazia parte, portanto, da seara filosófica. Era preciso introduzir Nietzsche na universidade, enquanto objeto de conhecimento. E o objeto de conhecimento ele é sempre construído, ele não é dado. Um livro pode estar numa estante e não ser considerado um livro filosófico. A construção do objeto de conhecimento implica necessariamente que o filósofo venha a ser reconhecido dentro de determinadas redes de poder, o que nem sempre é tão evidente. Então, fazer de Nietzsche um objeto de conhecimento foi aquilo que eu tentei contribuir para isso, na verdade, com a minha tese de doutoramento que eu defendi em 1988. Tese essa que recebeu o título, no livro publicado, de Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos. Eu procurei, então, fazer uma leitura sistemática da filosofia nietzschiana, ou seja, sem deixar de fora nenhum aspecto, mostrando leitura sistemática. Isso não significa, evidentemente, dizer que havia um sistema na obra de Nietzsche, mas leitura sistemática era levar em conta tanto os livros publicados quanto os fragmentos póstumos e mostrar a relação intrínseca entre diferentes aspectos do pensamento nietzschiano. Quero agradecer também a disponibilidade da professora Scar de estar aqui conosco, né, e por esse momento rico que nós temos agora. E queria ouvir um pouco sobre a suas publicações, suas obras, que você está trabalhando agora no momento. A gente sabe que você tem uma produção muito rica, né? Sempre está ativa aí na pesquisa e na escrita sobre as diferentes temáticas de Nietzsche. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essas suas obras. Muito obrigada, Célia, pela sua pergunta. Sim, na verdade, eu estou com
11 livros meus próprios já publicados. Desses 11 livros, eu diria que 3 ou 4 são livros de divulgação do pensamento nietzschiano, que me parece importante. Muitas vezes, erroneamente, a gente acredita que um livro de divulgação é mais fácil de ser feito, porque um livro que revela efetivamente, traz efetivamente os resultados de uma longa pesquisa, mas, na verdade, o livro de divulgação também tem as suas dificuldades, porque se trata efetivamente de, fazendo uso de uma linguagem rigorosa, tornar acessível ao público toda a complexidade de uma filosofia, de um pensamento. Bem, então, 4 livros de divulgação, os outros mais 6 livros publicados sobre a filosofia nietzschiana, com exceção de um, que foi uma autobiografia intelectual, a Irrecusável Busca de Sentido, e, na verdade, eu me aventurei por um gênero literário muito pouco visitado aqui no Brasil. Na França, por exemplo, a situação é outra. Chega um determinado momento em que o pesquisador sente a necessidade de passar em revista a sua vida e sente a necessidade de fazer uma espécie de ajuste de contas com ele mesmo. Foi o que eu procurei fazer em 2004, quando da publicação da Irrecusável Busca de Sentido, em que eu tentei avaliar as minhas escolhas, por que razão eu havia escolhido Nietzsche e não Sartre, por que razão eu havia decidido me dedicar à filosofia e não à literatura, etc. E tentei também, naquele momento, fazer uma avaliação da minha inserção acadêmica, da minha inserção na Universidade de São Paulo, mesmo porque a minha história pessoal se confunde, se entrecruza com grande parte da história da Universidade de São Paulo, pelo menos da história do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Muito bem, e o último livro, o 11º, foi publicado agora, no final do ano passado, na Argentina, e nele eu trago a cosmologia, que é uma tese que eu defendo desde o meu doutorado. Além desses 11 livros publicados, eu organizei 6 outros, eu acredito, né? Eu tenho a impressão, em que eu procurei trazer para o público brasileiro a maneira pela qual colegas fora do Brasil trabalham com Nietzsche. Então, temos aí o Nietzsche na Alemanha, o Nietzsche abaixo do Equador, que reúne pesquisadores latino-americanos, Nietzsche na França, Nietzsche na Itália, Nietzsche na Espanha, etc. Houve anteriormente, o colóquio de Cerisy, que já lá atrás, na década de 80, eu havia trazido para o público brasileiro. Mas é preciso enfatizar o seguinte ponto: de uns anos para cá, a minha publicação, as minhas publicações, elas se dão sobretudo fora do Brasil e menos aqui no Brasil. No Brasil, sem dúvida, há artigos, capítulos de livro, etc. Mas eu tenho publicado muito mais na Europa, né? Cheguei a organizar um livro com colegas portugueses, que foi publicado em Lisboa, e participo de obras coletivas, participei de obras coletivas na Itália, na França, fiquei nos estudos Nietzsche, que é uma revista espanhola de referência, ligada à sociedade espanhola de estudos nietzschianos, e também publiquei 2 textos nos Nietzsche Studien, que é a grande publicação internacional a respeito da filosofia Nietzsche. Atualmente estou preparando mais um livro, que eu espero vivamente concluir no próximo ano, que é sobre Nietzsche e as mulheres, ou seja, de que maneira Nietzsche enxerga as mulheres, de que maneira ele enxerga o movimento de emancipação feminina, que estava crescente já no século XIX, na segunda metade do século XIX, mas não só, de que maneira ou que papéis ele atribui
à mulher na sociedade da época. Scarlett, nós estudantes aqui da UniVesp, a gente também é uma satisfação recebê-lo enquanto pesquisadores de Nietzsche também, é uma honra. Eu gostaria de perguntar sobre a questão da pesquisa ainda de Nietzsche no Brasil. Nós sabemos que você tem um papel muito importante na pesquisa de Nietzsche no Brasil. E como você vê hoje a questão da pesquisa de Nietzsche no Brasil e o reflexo disso no mundo? Como é visto? Muito obrigada pela sua simpatia, pela sua questão. Na verdade, o professor Wilson Fresati havia dito inicialmente da fundação do GEM, do Grupo de Estudos Nietzsche. O GEM começou oficiosamente em 1989 e ele foi oficialmente fundado em 1996. Ele começou como um grupo de pesquisa ligado ao Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Hoje é um grupo de pesquisa internacional que reúne pesquisadores brasileiros desde o Ceará até o Rio Grande do Sul e reúne também, acolhe também pesquisadores estrangeiros da França e da Itália. Para minha grande felicidade, é o professor Wilson Fresati, que está à frente do GEM já há 2 anos. 2 anos. E que está levando perfeitamente bem, de uma maneira primorosa, todo este trabalho, que é um trabalho voltado para a formação de novos pesquisadores. Nós nunca perdemos de vista, na verdade, a nossa responsabilidade histórica no sentido de formarmos as novas gerações. Isso nunca foi abandonado ou esquecido. Enfim, a presença de vocês aqui é, inclusive, a prova viva, não é, de que o professor Fresati continua extremamente comprometido com o trabalho de formação. E, na verdade, tanto as publicações do GEM, seja aquelas que aparecem na nossa revista, os Cadernos Nietzsche, seja as que são editadas na coleção Sendas e Veredas, eu diria de uma forma mais simplificada, que nós obedecemos sempre a 2 princípios, que seriam as coordenadas cartesianas, para trazer aqui uma brincadeira, fazer uma brincadeira com os colegas cartesianos. Então, coordenadas cartesianas por quê? Porque é um eixo vertical. Nas nossas publicações, nós trazemos para o público brasileiro trabalhos de pesquisadores já confirmados, passando por jovens pesquisadores e chegando até a pesquisadores que estão no nível de pós-graduação. Então há uma verticalidade e há também uma horizontalidade. Isso para promover precisamente o diálogo entre as diferentes gerações. E há também uma horizontalidade no sentido de que o GEM não é de forma alguma uma capela, uma igrejinha, ou o que quer que seja nessa direção. O GEM é um grupo de pesquisa que acolhe as mais diferentes interpretações do pensamento Nietzsche. Se nós tomarmos os Cadernos Nietzsche, nós vamos ver que lá estão textos de alemães, austríacos, franceses, italianos, espanhóis, portugueses, norte-americanos, colombianos, venezuelanos, argentinos, etc. Ou seja, trazemos as mais diferentes abordagens da filosofia de Nietzsche, e é assim que, na verdade, os Cadernos Nietzsche constituem um fórum internacional e, enfim, de confronto entre diferentes abordagens, diferentes maneiras de se ler os textos do filósofo. Quanto à relação do GEM, ou da inserção internacional do GEM, eu gostaria de dizer que nós temos contatos com as mais diferentes Nietzsche Societies. Nós estamos
num contato permanente com a SEDEM, que é a Sociedade Espanhola de Estudos Nietzschianos. Nós temos um contato intenso com o IPER-Nietzsche, um grupo de pesquisa europeu, do qual eu faço parte do Conselho Científico do IPER-Nietzsche. Também um intenso trabalho com o GIRMO, um outro grupo internacional da pesquisa Nietzsche. Isso sem falar das nossas relações com as publicações internacionais. Eu mencionei os Nietzsche Studien, eu mencionei os estudos Nietzsche dos espanhóis, e daí por diante, né, temos essa inserção na cena internacional. Mas eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para trazer aqui o que me parece uma distinção muito importante de ser feita, que é a seguinte. A Universidade Brasileira, de modo geral, tem empunhado a bandeira da internacionalização. Se fala muito na necessidade de internacionalizar a pesquisa feita no Brasil. Para nós sermos bastante objetivos, muito concretos, o que significa, de modo geral, essa internacionalização na área filosófica, na área da filosofia? De modo geral, claro que há exceções, muitas exceções. Mas, de modo geral, significa o seguinte: nós convidamos o colega estrangeiro, convidamos para vir dar uma conferência, para vir dar um curso, e nós enviamos os nossos estudantes para fazer um estágio, ou no contexto de doutorado, ou um estágio de pós-doutorado. Para mim, isso não é internacionalização, isso é colonialismo, porque não estamos no mesmo pé de igualdade. Então, na verdade, quando se trata da inserção internacional do engenho, tratou-se, antes de mais nada, de abrir espaço para os jovens pesquisadores, para os nossos pesquisadores, para discutirem em pé de igualdade com os pesquisadores europeus. Sim, aí é nisso que consiste, a meu entender, a internacionalização. Daí a importância, não é, do lugar que o engenho, eu preciso reconhecer a importância do lugar que o engenho ocupa na cena internacional. Recentemente foi lançado um livro, eu acredito que há 2 anos atrás, não sei bem, Nietzsche no século XXI, é um Festschrift, ou seja, é um livro em homenagem aos 20 anos da existência institucional do engenho, e deste livro fazem parte, enfim, escreveram para homenagear o engenho os pesquisadores mais reconhecidos do exterior. Eu não sei se cabe, mas eu tinha pensado em perguntar um pouquinho sobre, para falar um pouquinho sobre Nietzsche mesmo, no sentido de que tem muitos muito, eu não sei como dizer, mas como expressar, mas tem muito mal entendido na leitura de Nietzsche. Por exemplo, um pouco você esclareceu hoje de manhã, né? A questão de Deus está morto, daí vem várias interpretações como se ele tivesse ser um apologista do ateísmo, alguma coisa assim, em relação a alguns aspectos políticos também, tem muita coisa complicada, né, no nível de interpretação. Agora, se você está fazendo também um trabalho sobre, que é difícil para nós, né, esse levantamento sobre a questão das mulheres, né, de como Nietzsche vê as mulheres, essa leitura um pouco, digamos, tem como deturpar a leitura de Nietzsche, né? Eu queria saber assim, o que você, como você acha, o que você acha que deve, ao que você acha que deve isso? Falta de leitura, não sei, alguma coisa assim. É que você fez tão bem a pergunta que o Estevam vai ficar complicado. O que você acha? Precisa de uma introdução. Eu acho muito legal quando você fala um pouco disso, eu já te ouvi, e é muito interessante a maneira clara como você fala essas questões. Eu posso englobar isso com uma pergunta também, que eu disse que não foi relevante a pergunta. Fica mais perguntar.
O que eu fiquei imaginando, sobre o primeiro prazer em você poder falar com você pessoalmente. Tem um livro autografado seu, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. É uma honra para mim. A minha pergunta vai no sentido de quando você falou que você começou a estudar Nietzsche, começou a trabalhar no seminário, e em 1986 você fez a sua tese em Nietzsche, correto? Isso, 88. Você foi para a França, estudar lá, precisamente por lá, e a minha curiosidade vai nesse sentido. Como foi a recepção lá de uma pesquisadora brasileira de Nietzsche? E como você foi recebida lá e quais pontos puderam ser trazidos aqui para o Brasil e agradecer o grupo de pesquisa aqui também? Na verdade, Esteban, naquele momento, nós estamos falando de 1980, Nietzsche sequer era reconhecido como um objeto de conhecimento do Brasil. Ela era uma cena completamente diferente. O GEM, eu defendi a minha tese em 88, as primeiras reuniões do GEM começaram em 89, em 96 o GEM se constituiu como um grupo de pesquisa, e com o tempo, graças a um longo trabalho, não só eu, Wilson Pesati, de outros colegas do GEM, da primeira geração dos colegas do GEM, foi possível, então, converter o GEM naquilo que ele é hoje. Na verdade, naquela ocasião, eu fui como estudante. Eu era um estudante que queria elaborar uma tese de doutoramento. Mas seria interessante pensar qual era o Nietzsche que existia na França naquele momento. E aqui nós vamos começar a falar da recepção do pensamento nietzscheano. A recepção de Nietzsche ela se dá de diferentes maneiras, segundo os lugares e segundo o momento histórico. Na verdade, Nietzsche se converteu em objeto de conhecimento na França só graças ao trabalho de Deleuze, em particular Deleuze, mas também Foucault e Derrida. Porque até então, quem estudava Nietzsche na França eram os germanistas, não eram os filósofos. Eram os estudiosos da língua alemã. Isso ainda acontece muito no mundo anglo-saxônico. Os pesquisadores de Nietzsche na Inglaterra, nos Estados Unidos, estão ligados a departamentos de língua e literatura e não a departamentos de filosofia, curiosamente. Então, este era um Nietzsche até a década de 60, portanto, que era estudado pelos germanistas, e em 62, na verdade, Deleuze publica o seu Nietzsche e a Filosofia, que é um livro, como todos os outros do Deleuze, que dizem muito mais respeito a Deleuze do que ao próprio Nietzsche. Na medida em que filosofia e história da filosofia convergem quando se trata de Deleuze. Mas a importância desse livro consiste no seguinte: é que, nessa ocasião, se entendia como filósofo Hegel. Era o reino dos 3 Hs: Hegel, Husserl e Heidegger. O que Deleuze faz no livro dele? Ele vai mostrar que o grande adversário de Nietzsche é Hegel. Portanto, ao fazer isso, ele está colocando Nietzsche em pé de igualdade com Hegel e lançando mão das próprias armas da academia, ele faz com que Nietzsche entre na academia. Foucault, em 64, no colóquio de Royaumont, apresenta um trabalho intitulado Marx, Nietzsche e Freud, inteiramente subvertedor, porque aquela trindade que existia, Hegel, Husserl e Heidegger, a essa trindade que existia e que dominava a cena filosófica francesa,
Foucault vai substituir por uma outra, Marx, Nietzsche. E assim, graças a Foucault e a Deleuze, Nietzsche entra na seara filosófica e passa a ser considerado filósofo. Também, de uma certa maneira, graças a Derrida. Mas eu diria, sobretudo, Deleuze e Foucault. Porque Derrida tem um pé muito fincado ainda na fenomenologia, o seu Heidegger e daí. Então, este é o Nietzsche que eu encontrei na França quando eu cheguei lá na década de 70. Agora, ao mesmo tempo em que, quando se fala de recepção, ao mesmo tempo que a gente tem de levar em conta, né, o momento histórico do lugar, nós temos igualmente de levar em conta as apropriações que são feitas do pensador. No caso, apropriações, muitas dessas apropriações foram apropriações totalmente indevidas. Ou seja, se distorceu o texto nietzschiano para contemplar certos interesses, por exemplo, políticos. Foi o caso do nacionalsocialismo, do nazismo, que fez da filosofia nietzschiana algo que não se encontra nela, sem sombra de dúvida, como a superioridade da raça ariana, etc. Apropriações desse tipo nós vamos encontrar em vários momentos, em vários lugares. Seria preciso examinar cada uma delas. Eu me permito dizer que num dos meus livros de divulgação, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, eu concebi esse livro, eu elaborei esse livro pensando precisamente nessa questão. Então eu comecei a examinar as diferentes apropriações indevidas, esse é o ponto de partida, e a partir de cada uma dessas apropriações eu confrontei com o texto nietzschiano para mostrar que se tratava justamente de uma apropriação indevida, que não era legítima. E com isso nós procuramos limpar o terreno. Talvez essa seja a primeira tarefa daquele que se dedica à filosofia. Trata-se sempre de limpar o terreno, e ainda mais no caso de Nietzsche. Nietzsche é um pensador, nós sabemos, que se tornou nos últimos tempos um pensador pop. Sobretudo no Brasil, no ano de 2000. A partir de 2000, houve uma nova vaga nietzschiana aqui no Brasil. Tinha havido outras anteriormente, no início do século XIX, com os anarquistas espanhóis, sobretudo. Nietzsche chegou ao Brasil como sendo um pensador dos mais revolucionários. Imediatamente antes da Segunda Grande Guerra, o fascismo, com o Plínio Salgado, fez de Nietzsche um pensador conservador. E veio uma terceira vaga, a vaga em que Nietzsche chegou através da leitura dos franceses, de Deleuze, de Derrida e de Foucault, que tem uma interpretação muito particular de Nietzsche. E a quarta grande vaga, que se deu na passagem do século XX para o século XXI, quando Nietzsche se converte num pensador inteiramente domesticado. Aí surgem os textos de autoajuda que fazem apelo ao pensamento nietzschiano e que estão longe de serem textos de fato filosóficos. Mas o que quiser, autoajuda. Quiser. Não, banca de jornal, a quantidade de traduções ruins que são vendidas em banca de jornal, enfim, livros que de fato não têm nada a ver com o pensamento nietzschiano, e tudo isso por conta de interesses comerciais das mais diferentes editoras e interesses dos autores de terem alguma visibilidade, de existirem, de terem o seu minuto de glória. Então, eu agradeço profundamente a presença da professora Scarti, que vai fazer a conferência de encerramento do nosso 23º Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UniOeste. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, a generosidade
com que eu fui recebida aqui na UniOeste. E mais uma vez eu queria reiterar o meu agradecimento à ADUCT por nos ceder esse espaço, um espaço que nos permitiu estarmos aqui reunidos essa noite. E se eu engasgar, tem como. Você engasgou, você para, recomeça. Depois... Quando quiser. Você já está? Você já está gravando? Meu Deus, ele já pegou tudo que a gente estava falando. Não tem mais volta agora.